Olá, sapientes, bem-vindos a mais um vídeo. Antes de mais, não se esqueçam que ele é patrocinado pela Prozis, portanto, usem aqui o nosso código ZUGATV para 10% de desconto em qualquer compra que façam na Prozis. Portanto, não se esqueçam, façam uso desse código. Hoje, o que é que estamos aqui para falar? Hoje estamos aqui para falar de uma coisa um pouco assustadora, que pode até ditar um bocadinho daquilo que talvez seja o futuro de Portugal. E, portanto, é importante falarmos e percebermos o que é que está a acontecer, neste caso na Suécia, para nos prevenirmos e evitarmos que tal aconteça também em Portugal, porque, como nós vamos perceber dentro de pouco tempo, isto tornou-se incomportável na Suécia. Então vamos começar talvez por uma das notícias mais recentes que nós temos ouvido falar ultimamente na televisão. E essa notícia é esta aqui. Atentado na escola de Orebro, penso que estou a dizer isto bem, chocou a Suécia, mas a violência no país é bem mais vasta. E aqui já deixa uma espécie de easter egg, não é? De, ok, a violência está mais vasta ainda do que este tiroteio chocante. Diz aqui, 10 pessoas foram assassinadas numa escola em Orebro, na Suécia, no passado dia 4 de fevereiro. O autor do ataque, um sueco de 35 anos, também morreu, havendo ainda 5 feridos. E pronto, muita gente começou a tentar perceber porque é que isto aconteceu, a tentar entender quais são os motivos deste ataque. Esta escola era também frequentada por muitos imigrantes e pessoas de não nacionalidade sueca que estavam ali a aprender sueco e outras disciplinas. Então existe aqui uma teoria ainda por comprovar relativamente às motivações que possam ter levado a este ataque. Pode ser uma espécie de ataque contra a comunidade imigrante na Suécia, e eu gostava mais de entender o motivo deste ataque em particular. Eu gostava de entender o que é que se calhar o provocou a nível global, não é? Porque é óbvio que este ataque é completamente ridículo e qualquer ataque é completamente ridículo, mas ao contrário desta notícia que passou aqui em Portugal, há muitas outras que não passam e que estão a acontecer na Suécia. Uma delas, e que eu queria trazer aqui, deixem-me adicionar outra vez aqui à partilha, era nomeadamente esta aqui. A Suíça registra um aumento de ataques com explosivos desde o início do ano. E isto não se ouviu falar, não é? É óbvio que do ataque ouviu-se falar, também é um bocadinho mais, estamos a falar de um nível de gravidade superior, não é? E é bastante chocante o que aconteceu na Suécia, mas isto leva-nos a pensar o que é que estará por trás de toda esta tensão social na Suécia e o que é que nós podemos aprender com isto. Vejam só, a polícia sueca deteve duas pessoas após 3 explosões ocorridas nesta terça-feira em Estocolmo e no sul do país, onde já se contabilizam 30 ataques com engenhos explosivos desde o início do ano. Isto é este ano, ou seja, 30 ataques só no mês de janeiro. Esta notícia é de 28 de janeiro, portanto vocês podem ver, haveria mais de um ataque por dia em janeiro. Segundo a polícia, 2 explosões ocorreram no sul de Estocolmo, a capital da Suécia, durante a manhã, poucas horas depois de uma detonação junto a uma casa em Helsingborg, no sul do país. Este ano registrou-se um aumento significativo no número de explosões na Suécia, com uma média superior a uma por dia desde o 1 de janeiro. Incrível. Ou seja, aquela notícia que eu vos li há bocado de que a violência, não só neste atentado da escola, foi chocante e desastrosa, mas a violência no país é bem mais vasta do que esta que se verificou neste atentado da escola. E isto leva-nos a perguntar, bem, o que é que se passou com a Suécia, que era um dos países mais seguros do mundo, para isto tudo estar a começar a acontecer? E eu fui investigar e comecei a reparar que estes ataques de bomba, que têm se tornado cada vez mais frequentes, não é? Estes ataques com engenhos explosivos na Suécia, eram praticamente inexistentes em 2017. Isto, acho que nem sequer constavam nas estatísticas de crimes, ou 2015 ou 2017. E de repente eu fui investigar e comecei a encontrar algumas notícias à época noutros jornais, não necessariamente portugueses, mas que encontrei. Reparem aqui, por exemplo, aqui e inclusive é do Globo, acho que é g1globo.com, diz aqui: os países escandinavos têm uma fama de pacíficos e prósperos, mas a tranquilidade dos cerca de 300 mil habitantes da terceira maior cidade da Suécia, Malmo, e nós todos sabemos o quão famosa é Malmo, não é? É famosa por ter, acho que é mais de um quarto da população é islâmica, foi quebrada por uma onda de violentos ataques com explosivos. Nos últimos 2 meses houve
pelo menos 10 incidentes graves com explosões de granadas de mão, bombas colocadas em carros e um tiroteio. E se nós formos ver, esta notícia é de quando? 2015. E vocês podem ir investigar, antes de 2015, antes de toda esta entrada bastante agressiva de imigração de uma forma não muito controlada dentro na Suécia, este tipo de incidentes não acontecia, não é? Momento publicitário muito rápido, não se esqueçam de vir aqui este link, loja.sugapodcast.com, onde podem adquirir merch fantástica, como esta t-shirt que eu tenho aqui vestido, ok? Até já, está na descrição. Tanto que vocês podem ver aqui como é que está a evolução relativamente a este tipo de incidentes na Suécia, e vocês podem ver que isto começou a subir bastante, aqui só tem a partir de 2018, mas ali na altura do Covid diminuiu bastante, como é expectável, todos os crimes, em todos o tipo de crimes isto aconteceu na altura do Covid, não é? Porque as pessoas estavam obrigadas a ficar em casa, e agora uma crescente voltou relativamente a este crimes com engenhos explosivos na Suécia. Isto está-se a tornar completamente incomportável, as autoridades já estão a perder o controle total desta situação. Reparem que isto, quando mais de um acontecimento deste género acontece por dia, isto torna-se um hábito recorrente e muda significativamente a forma como as pessoas pensam agir na rua e na sua sociedade, onde já não sentem que existe a segurança. Eu até fui buscar algumas evidências que comprovem isto que eu estou aqui a dizer. Então, por exemplo, a BBC lançou em 2019 uma notícia sobre isto, que se intitulava Suécia sem explosões apenas neste ano, o que é que se está a passar? E então existe aqui um trecho onde eles dizem esta categoria de crimes nem sequer era registada antes de 2017, ou seja, porque ela não acontecia, tipo, isto não é muito frequente, não é? Nós aqui em Portugal não é propriamente frequente termos crimes de explosões, não é? Crimes com engenhos explosivos, não é uma coisa que nós ouçamos falar de forma muito frequente. Então, eles dizem isto aqui e dizem, no entanto, a partir de 2018, houve de repente 162 explosões e nestes passados 2 meses apenas já existiram uma quantidade de ataques de bomb squad, chamados bomb squad, quase 30 ataques neste passado 2 meses. Pronto, isto foi em 2019. Depois, não só isto está a acontecer, como coisas ainda mais tristes estão a acontecer, que é um aumento bastante significativo das violações que estão a acontecer na Suécia. A Suécia tornou-se rapidamente uma das capitais da Europa no que diz respeito a violações e crimes sexuais. E eu queria buscar, por exemplo, um artigo que saiu à época, em 2020, deixem-me partilhar aqui, que faz uma análise para perceber qual é a classe de offenders, não é? Qual é a classe de perpetradores deste tipo de crime, e vocês podem ver que um total de 3.039 criminosos offenders, não é? Eles usam aqui um termo mais técnico, foram incluídos nesta análise. A maioria deles são imigrantes, 59%. Estamos a falar de 51%, estamos a falar de 60%, quase 60%. E dos quais uma maioria, 47%, dentro destes 59%, nasceu fora da Suécia. Ou seja, o que podemos estar aqui a dizer é que se nós eliminássemos todos os imigrantes desta equação, 60% de todos estes crimes não teriam ocorrido. Isto são dados, não é? Isto não é dizer que todos os imigrantes são criminosos que vão violar pessoas, porque isso é ridículo. Isto não é dizer que nós devemos impedir a entrada de todo e qualquer cidadão que queira emigrar para o nosso país. Isto são dados que têm que ser interpretados e que têm que ser olhados a uma luz de segurança de cada nação. E em Portugal nós já começamos com esta discussão sobre segurança e eu acho que é importante cada vez mais nós aprendermos com os erros dos outros países da Europa e percebermos, bem, como é que nós podemos integrar ou até evitar que certas culturas se mesclem com a nossa de maneira não saudável para evitar este tipo de situações, porque estas pessoas aqui, estes criminosos estão aqui a ser mencionados, do outro lado há vítimas e nós queremos evitar essas vítimas de acontecerem. E pronto, eu vim trazer esta reflexão sobre Suécia. Eu acho que é um bocadinho assustador o que está lá a passar. Só neste mês passado ter havido mais de um ataque com engenhos explosivos por dia é chocante e completamente alarmante. E eu queria trazer esta reflexão para talvez nós conseguirmos aprender um bocadinho com os erros dos outros, em vez de esperar cometermos os nossos próprios erros
para aprender com eles. Nomeadamente, ouvi na rádio comercial há uns dias alguém a rir-se, alguns comentadores a rirem-se, de estar na ordem do dia debater sobre segurança em Portugal. E uma das pessoas até dizia: o meu filho está a estudar ou está a passar férias, ou sei lá o que é, no Brasil, no Rio de Janeiro, e quando eu lhe digo que o grande tema do momento em Portugal é debater sobre segurança, ele até se ri e diz assim: bem, ó pai, eu vivo numa das cidades mais perigosas do mundo. Como é que o grande tema em Portugal é a questão da segurança? Eles não têm com o que comparar, por isso é que estão a falar assim de coisas tão ridículas. E eu achei aquele tipo de conversa bastante assustadora e bastante absurda, principalmente porque qual é a reflexão a tirar? A reflexão a tirar é de que apenas quando nos tornarmos próximos ou tão maus como o Rio de Janeiro, aí sim podemos falar de segurança? É esse o nosso critério? O nosso critério é de ir, como eles dizem, de um dos países mais seguros do mundo, o que não é verdade em todos os crimes, porque há várias camadas para esse ranking, nós temos uma live sobre isso, mas irmos de um dos países onde existe uma percepção de segurança bastante boa para irmos para um país onde a percepção de segurança é parecida com o Rio de Janeiro para começarmos a ter legitimidade para falar sobre este tema? Eu acho que aumentar 2 ou 3% já é um problema significativo para nós começarmos a falar sobre ele. E a verdade é que eles falam sempre destas tendências dos últimos 30 anos, o que são factuais, não é? Nos últimos 30 anos a criminalidade diminuiu. No entanto, se nós formos olhar para os últimos 10, essa tendência inverteu-se. E nós temos que impedir essa inversão de continuar a aumentar. É tão simples quanto isso. Eu acho que isso não é sermos radicais nem xenófobos, é simplesmente termos uma capacidade de perceber que se nós introduzirmos na nossa sociedade culturas de forma muito rápida e desorganizada, e culturas essas que são muito diferentes e às vezes antagónicas com os nossos valores aqui em Portugal, isso vai dar merda. Tão simples quanto isso. Pronto, era essa a reflexão que eu queria trazer hoje. Espero que tenham gostado. Pesquisem um bocadinho mais daquilo que está a acontecer na Suécia. Isto não passa muito aqui nas notícias em Portugal, mas eu acho que é uma coisa muito importante, particularmente para nós não chegarmos ao estado em que a Suécia se encontra neste momento. Um abraço e até à próxima. Como vocês podem ver, a maior parte de vocês que assistem aos vídeos ainda não é subscrito neste canal. Portanto, se acham que este projeto de promover portugueses mais soberanos, livres e independentes do Estado paternalista que apenas os quer roubar e escravizar é digno da vossa subscrição, não custa nada, é só clicarem no botão aí em baixo.